Só de ver essa imagem já bate aquela fome, né? Mas você já parou para pensar que pode estar se alimentando de forma errada, comendo por pura ansiedade? Quando bate aquele sentimento de tristeza ou aumenta a ansiedade, então, um dos alimentos campeões para melhorar o astral, adivinha? É o doce, especialmente o chocolate. Chocolate. Geralmente é algo doce. Por quê? Eu acho que é porque. Eu acho não, é porque inibe uma coisa para inibir, para saciar a dor, a ansiedade da outra coisa que é gerada. Mas além do chocolate, tem gente que prefere algo mais regional. Rapaz, sempre eu gosto de comer coisas naturais. Eu gosto de comer principalmente um açaí, né? Que é muito gostoso, natural. E sempre comer com uma farinhazinha e uma pitadinha de açúcar. A verdade é que existe diferentes tipos de fome e nem sempre uma pessoa procura comida porque o organismo precisa daquele alimento. De acordo com essa nutricionista, existem 5 tipos de fome. A fome física ou fisiológica, que é a fome gerada pela necessidade de energia que o nosso corpo demanda para as atividades. A fome social, esse tipo de fome te induz a comer mesmo quando você pode ter acabado de se alimentar. Por exemplo, quando você participa de uma reunião com os amigos. A fome emocional, que é a busca por um alimento ou tipo de comida específica para você se distrair com alguma atividade. Fome específica é quando procuramos algo específico para comer. Esse é um aspecto da fome fisiológica, mas está ligado também à emocional. E a fome situacional é quando você passa em frente a uma doceria e vê aqueles bolos, sorvetes, tortas. A fome se apresenta sem pedir licença, né? Essa é a fome situacional, que aparece sem estar necessariamente ligada à fome fisiológica ou emocional. Pois é, a fome pode se apresentar de diferentes maneiras, mas dentre essas que mencionamos, a mais perigosa e que leva a graves problemas de saúde é a fome emocional. Porque ela vem de um descontrole emocional que a gente tem, seja de uma tristeza muito grande ou então de uma alegria muito grande, e a gente desconta na comida e acaba que a gente come de forma inconsciente, a gente não tem noção da quantidade, a gente não sente aquela fome física, não é um comer por necessidade. Então, justamente por não ter ali uma rotina alimentar adequada, não ter um horário específico, acaba que as pessoas ou não comem numa refeição, que deveriam comer, e pulam a refeição. Quando vai para a refeição seguinte, acaba comendo mais do que precisava. Então, a longo prazo, a gente tem aí obesidade, diabetes, colesterol alto, problemas relacionados à saúde cardíaca. Essa psicóloga explica que a comida tem tido papel emocional muito forte na sociedade, pois serve de válvula de escape, inclusive sendo um quadro muito comum durante a pandemia, para tentar amenizar a ansiedade. Ela alerta para alguns sinais. Os principais são comer sem fome, vontade de comer um alimento específico, comer em comemorações, comer assim de forma demasiada em comemorações, vontade de comer doces ou alimentos gordurosos, que de forma não saudável acaba atrapalhando a saúde física dessa pessoa, se a gente for pensar a longo prazo, sentir-se cheio e continuar comendo, comer por impulso, depois de ter acontecido alguma situação na sua vida, por exemplo, ter sentimento de alívio momentâneo e comer para aliviar sentimentos ruins ou para buscar uma felicidade. Então, esses sinais e sintomas são interessantes para serem observados porque podem ligar o alerta para a gente observar se essa pessoa está precisando de ajuda e de cuidado de maneira psicológica. Para tentar driblar esse tipo de fome e aquela vontade de comer doce, a nutricionista dá algumas dicas. Se eu tenho uma alimentação desregrada, rica em açúcar, por exemplo, o meu organismo vai pedir mais açúcar. Em contrapartida, se eu tenho uma alimentação mais saudável, mais balanceada, rica em frutas, verduras, fibras, o meu organismo ele pede cada vez mais coisas saudáveis e não tem esses picos de emoção, esse descontrole alimentar. E aí a questão do chocolate. Muita gente pensa que o chocolate é um vilão, mas na realidade ele não é. Quando ele é consumido de forma certa, ele pode trazer muitos benefícios, inclusive nessa questão da compulsão alimentar, nessa questão de querer comer um doce a todo momento. Quando a gente consome o chocolate meio amargo,
ou então o próprio chocolate amargo, ele tem um teor maior de cacau. E o cacau, ele é rico em antioxidantes e micronutrientes, como potássio, zinco, que vai ajudar nessa questão do controle alimentar, da compulsão alimentar na questão do doce.